boa tarde. Com sua visão, analisamos os factos. Sejam todos bem-vindos à última edição do mês de setembro, referente ao dia 30 de setembro de 2023. Cá estamos para juntos analisarmos e debatermos sobre os assuntos que marcaram a semana, com destaque à Conferência Internacional da UNITA. Vamos olhar para a visita do secretário da Defesa dos Estados Unidos da América em Angola. Vamos olhar também para o Conselho de Segurança Nacional, que analisou a situação da defesa militar do país. Vamos olhar também para o Executivo, que pretende reduzir a taxa de desemprego e aumentar ofertas de bens alimentares. E, por fim, vamos olhar para a polêmica sobre a compra de casas para os juízes. O caro telespectador também pode participar desta edição, deixando o seu comentário e ajudar-nos também então a partilhar esta emissão. São os meus convidados, o académico Tavares Mbule. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado por mais uma vez estar aqui nesse espaço de debate, e já os que nos acompanham a partir aqui da nossa internet, desejar também uma boa tarde, que estaremos durante 1h30, quase 2 horas aqui a debater os maiores factos que predominaram então a nossa semana. Muito bem. E o Dr. Teodoro Feca, que é mestre em políticas públicas e poder local. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, ilustre Severino. Um grande prazer voltar a este painel de debate para analisarmos todos os factos que aconteceram ao longo da semana. Os telespectadores também extensivos nossos abraços e que nos acompanhem, tal como disse o ilustre Severino. Partilhem, comentem, estamos aqui para contribuir. Muito bem. Ajuda-nos a crescer. Vamos então olhar para o primeiro acontecimento que marcou a semana. A UNITA promoveu na terça-feira, 29, a Conferência Internacional alusivo ao 42º aniversário do Dia Internacional da Paz. A UNITA realizou na terça-feira 26 uma conferência internacional sobre paz, segurança e desenvolvimento em Angola, que contou com as preleções de Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA, o teólogo e jurista Albino Paquice, a deputada moçambicana e vice-presidente da bancada parlamentar da Renamo, Ivone Soares, o antigo primeiro-ministro angolano Marcolino Moco e a ex-deputada brasileira Janaína Pascoal. O líder da UNITA discursava sobre o papel dos atores políticos, defendeu que o diálogo é um instrumento fundamental para o desenvolvimento das sociedades. Fizemos uma pequena incursão para nos situarmos no contexto em que a paz se apresenta como condição sem a qual não se pode aspirar ao desenvolvimento, nem ao progresso ao longo da história recente da humanidade. Em nome do bem comum, os poderes públicos são obrigados a respeitar os direitos humanos fundamentais e inalienáveis da pessoa humana. Em segundo lugar, o bem comum exige o bem-estar social e o desenvolvimento da própria sociedade. Governar para si, para o seu próprio e não para o bem comum, como faz atualmente o nosso governo, é absolutamente imperdoável. O bem comum implica a promoção da paz, quer dizer a permanência e a segurança de uma ordem justa. E a paz implica o diálogo e a reconciliação nacional. Mas o facto é que um diálogo não pode produzir efeitos felizes quando for realizado numa base de arrogância. Como pode alguém dialogar se se vê sempre e se vê o outro como inimigo? Como pode alguém dialogar se se assume como um homem supravirtuoso por herança? Sem autarquias locais, não vamos ter uma sociedade com condições de se poder defender melhor. Albino Paquice reiterou a necessidade da realização das autarquias, enquanto a deputada moçambicana Ivone Soares sugeriu formas de chegar ao poder sem o uso da força. Quando nós encontramos nas nossas realidades africanas a quantidade de crianças e a quantidade de idosos que pedem na rua porque estão com fome, então percebemos que alguma coisa não vai bem relativamente à dignidade da pessoa humana. Não é justo que as pessoas mais poderosas tirem aos menos imponderados aquilo que eles podem fazer por si. Indo para o âmbito do Estado, não é justo que o Estado se substitua às pessoas. Não é justo. É por isso que a Igreja não deixa de ver com maus olhos que as sociedades vivam sem autarquias. Como podemos vencer regimes totalitários usando inteligência e sem guerra?
Sabemos que Angola é um país com um passado sombrio de ditadura e de violência. Lamentavelmente, as práticas dos partidos que proclamaram as independências em países africanos e que até hoje se mantêm no poder são associadas às características dos regimes totalitários que violam sistematicamente os direitos humanos. São os totalitaristas que se estão a dividir e não se entendem entre eles. Por isso, Senhor Presidente, nunca a vitória esteve tão próxima. Por isso, eu quero reiterar, a hora é agora. Muito obrigada. Janaína Pascoal falou da experiência brasileira nos processos de destituição do presidente da República, também conhecido como impeachment. Aqui no Brasil, nós tivemos 2 processos de impeachment desde a redemocratização, desde o final do regime militar, aqui no país. No primeiro processo foi afastado o ex-presidente Collor, que mais recentemente sofreu uma condenação criminal por corrupção. E no segundo processo foi afastada a ex-presidente Dilma. Eu quero até explicar uma diferença que existe entre o sistema angolano e o sistema brasileiro. Pelo que eu compreendi do sistema angolano, são os senhores deputados que têm a legitimidade para pedir o impeachment do presidente da República. Aqui no Brasil, um deputado ou deputados em conjunto até tem essa legitimidade, mas um único brasileiro é suficiente hoje para apresentar um pedido de impeachment. A moderação coube ao jornalista e jurista William Tonetti. O evento promovido pela UNITA foi alusivo ao 42º aniversário do Dia Internacional da Paz, celebrado a 21 de setembro, fruto da Resolução 36/67 da Assembleia Geral das Nações Unidas. A UNITA defende o diálogo como instrumento fundamental para o desenvolvimento das sociedades. Vou começar mesmo com o acadêmico Tavares Mbule. A Conferência Internacional abordou diversos assuntos, como as autarquias, o famoso impeachment, a paz, a segurança em Angola. Acredito que participou desta conferência, tem mais detalhes. O que é que ouviu? Gostou do que ouviu? A princípio, eu queria começar a parabenizar a UNITA, na pessoa do seu presidente, por esta visão estratégica. Acredito que as democracias fazem-se desta forma, e esta é a visão estratégica mesmo da oposição, o papel da oposição, apresentar factos, e esta conferência trouxe uma abordagem não simplesmente fechada para Angola, trouxe uma abordagem regional, por isso é que participa a deputada moçambicana, a deputada Soares, participa também num contexto um pouco mais abrangente, portanto, a ex-deputada brasileira e o ex-ministro, o ex-ministro, portanto, no que pude compreender, portanto, traz-se elementos bastantes. O presidente no seu discurso falou, e muito bem, não se pode construir a paz se não houver diálogo. E o que nós temos vindo acompanhar nesses últimos tempos, temos uma barreira de bloqueio entre o maior partido da oposição, a UNITA, e o regime, nesse caso o partido que governa, o MPLA, em que quase os presidentes não dialogam. E, muito grosso modo, a UNITA tem estado a apresentar esta pretensão. Quando falo da UNITA, falo da oposição, estou a falar de outras forças, portanto, opositoras, na medida em que são estes quem devem promover aquilo que é o diálogo promover outras substâncias. Na visão do presidente da UNITA, portanto, para nós termos desenvolvimento e para nós termos mais no âmbito do desenvolvimento, é preciso que haja diálogo. Este diálogo não há, na medida em que o partido da situação continua ainda a tratar os seus adversários políticos como inimigo. Ele disse, ainda continuamos a ser chamados de inimigo. Como é possível, numa visão democrática, numa visão envolvidos mais de 20 anos de paz, ainda continuam com esta visão de nos tratar de inimigo? Uma outra posição que o presidente trata e muito bem tem a ver com a questão da segurança. Ou seja, para nós termos paz, hoje a paz, do ponto de vista etimológico, enquadra-se como a abstenção de violência, a abstenção de agressões, mas hoje a paz em Angola também podemos interpretar que não há paz nas panelas. Isso no contexto social. E para que evoluímos para esta digressão... Mas quando não há paz nas panelas, isso interfere também no desenvolvimento do próprio país? Claramente,
porque ao nível dos países temos o capital humano. Quem é o capital humano é o homem. Se o homem não consegue realizar-se, se o homem tem deficiência do ponto de vista de continuidade das suas abordagens, então estamos aqui a ver um retrocesso do ponto de vista do desenvolvimento sustentável. Dizia o presidente Adalberto muito bem. Portanto, nesta sequência, era para dar uma nota positiva, volto a reiterar, o Partido UNITA, por esta iniciativa de poder trazer esta abordagem, esta temática, que tiveram vários intervenientes da sociedade civil, participaram muitos elementos, líderes de partidos políticos também trouxeram a sua visão, e eu acredito que foi benéfico na medida em que o presidente da UNITA reforça a questão de construirmos uma Angola livre, uma Angola uma Angola democrática, de promover massivamente o diálogo, promover o espírito de unidade entre os angolanos, e este espírito vai advir daquilo que é a visão do pensamento do Presidente da República, quanto o mais alto mandatário do Estado, promover o diálogo entre os partidos políticos, promover o diálogo mais aberto entre a sociedade e a comunidade. Muito bem, já voltou a ser. Doutor Feca, olhando para a disputa política dos partidos políticos, estamos a falar da UNITA e o MPLA, é possível resolvermos os problemas que Angola vive com diálogo, como refere o Presidente da UNITA? Ora, muito bem, e desde já agradecer pela questão que me é colocada. Os problemas só podem ser resolvidos, e na cultura bantu, do que sabemos à volta da fogueira, sentados, conversando. O nosso país tem se mostrado deficitário no que o diálogo diz respeito. E esta conferência internacional, em parte, veio trazer exatamente deste lado também, né? A necessidade de dialogarmos, de conversar. E chamou muita atenção nesta conferência a forma como ela foi montada, né? Nós vimos que tivemos o ex-primeiro-ministro José Carlos Marcolino Moco, né, que participou via Zoom a partir de Lisboa. É muito interessante, pelo que eu saiba, Marcolino Moco é militante sénior do MPLA, apesar que tenha congelado por algumas situações, mas ao participar de uma conferência convocada pela UNITA, tanto sendo ele mais velho, mostra o sinal à juventude, à academia e à sociedade que precisamos conversar. E mais, a conferência foi um bocadinho mais longe. Trouxe a ex-deputada, ex-presidente da bancada Ivone Soares, de Moçambique, que agora é vice-presidente, um país irmão do Índico, né? E depois a ex-deputada Joana Ina, e a conferência foi muito concorrida. Vimos a sala completamente abarrotada, com várias entidades, a partir da academia, entidades eclesiásticas, para abordar. Para mim, o que me chama a atenção nisso é a mensagem que se passa. Precisamos conversar, precisamos sentar, precisamos analisar e refletir Angola. Portanto, conferências como essas, reuniões como estas, encontros como estes são recomendados, e dou também como nota positiva esta iniciativa que a UNITA teve na convocação desta conferência internacional, e acho que este que é o caminho que devemos seguir. Muito bem, um dos pontos que foi levantado na mesma conferência foi as autarquias, apesar que a gente já conversou aqui na semana passada, mas levantou-se de novo. O país só se desenvolve com as autarquias, mas é possível daqui mais algum tempo, ainda bem que os parlamentares entrarão já no dia 15 de outubro para voltar aos trabalhos, este processo na mesa dos parlamentares? Ora, nós dificilmente iremos dirimir os problemas que assolam a sociedade hoje se não aceitarmos abraçar o processo da autarcização do país. O desenvolvimento de Angola, quer queiramos, quer não, vai passar pela autarcização do país. E o grande problema da não autarcização é também consubstanciada da não partilha do poder, porque o receio que se tem é exatamente este. Com as autarquias, o governo central vai ter que partilhar o poder. E nós temos que partilhar mesmo o poder, não é? Então esse receio tem que desaparecer. Não temos outra saída. As experiências e os estudos nos mostram que os países que abraçaram o processo de autarcização deram passos largos. Ora, a título de exemplo, Moçambique, que não quis abraçar a autarcização do país em toda a sua extensão territorial, foi apenas em alguns municípios, mas vemos que os municípios que aderiram à autarquia, o desenvolvimento está mais acelerado. Estão a ser mitigados todos os problemas daquela circunscrição.
O que a nosso nível, se pudéssemos concluir com o último pacote que nos falta, diríamos que sim, agora Angola começou. E precisamos bater na tecla. Disse que já tratamos e até hoje não se resolve. Mas tem-se dito que água mole bate em pedra dura até que for, né? Então é uma questão da academia. A academia quer ver a institucionalização das autarquias, a sociedade quer, os partidos também querem, alguns com um certo medo, um certo temor, mas não temos outra saída. O fim último vai ser mesmo a autarcização do país, se queremos divisar o desenvolvimento de Angola. Muito bem, Tavares Mbole, o líder da UNITA, pediu anulação da condenação dos ativistas Danais Neutro, Gil das Ruas, Adolfo Campos, por ser um exagero penal. Foi necessário essa intervenção? Bem, foi necessária na medida em que nós acompanhamos. Angola é um Estado democrático de direito naquilo que narra, portanto, a sua Constituição da República, e nos termos do artigo 47, os mesmos ativistas estavam no exercício de um direito constitucionalmente consagrado. Portanto, eles alegam que houve excesso, mas quem acompanhou a peça e quem acompanhou, portanto, a manifestação, quem esteve, quem reteu algum conteúdo em torno desta situação, notamos que não houve nenhum excesso. Portanto, são formas de inibir, de reprimir, de agredir mais uma vez aquilo que são as liberdades e garantias fundamentais que é consagrado em Angola. Portanto, o presidente Adalberto Costa Júnior, no exercício da palavra, e sendo uma conferência internacional, acredito que foi oportuno trazer este facto e para mais uma vez elucidar, e estamos a falar que lá tiveram, portanto, representantes das embaixadas, portanto, consuladas em Angola. Tinha também entidades eclesiásticas lá que estavam a acompanhar o facto. Era importante que o presidente da UNITA, sendo o partido opositor, o maior partido da oposição, portanto, o partido que podemos dizer aspira, portanto, chegar ao poder, trazer este facto e para reprimir estas ações, porque não se faz país com estas ações. E depois, o que é que vai acontecer? Vai se enervar mais uma vez a juventude. O que o Presidente da República precisa compreender, a juventude está frustrada. E quando partem mais para a violação, agressão, usam as forças de polícia para reprimir os manifestantes, cada vez vão enervar mais a população da juventude. Vamos ter prática reiterada, o que deve fazer é sentar, refletir e depois tomar posições com diálogo, que se apelou ao nível da conferência. Esse é o diálogo que vai resolver isso. O Dr. Feca foi feliz também em reforçar esta posição. Dr. Feca, Tavares Mbole diz que a juventude está frustrada. Concorda com estas palavras de Tavares Mbole? Não, Dr. Tavares... É uma frustração da juventude. O Dr. Tavares só fez recurso nas palavras do falecido presidente Eduardo dos Santos, né? O presidente Eduardo dos Santos, numa das suas intervenções, diz que tanto a juventude está frustrada, né? Uma juventude frustrada. Mas, a bom rigor, quando as panelas estão em greve, temos dificuldade de acesso ao emprego, há chefes de família que veem os filhos e não conseguem dar-lhes de comer, não tem outra saída, senão a frustração mesmo. E, portanto, não precisamos aqui procurar palavras para embelezar que a juventude está frustrada, né? E conseguimos sentir isso pelo índice crescente de criminalidade na cidade de Luanda. É por causa da fome, por causa do desemprego e, portanto, vão procurando resposta para os seus problemas e não conseguem. E desemboca exatamente na frustração quando já não se tem solução de subsistência. Muito bem, já que estamos a falar da UNITA, a UNITA realiza as 11ª jornadas parlamentares que vai decorrer na província de Malange de 3 a 7 de outubro. Em conferência de imprensa, Liberty Chiaca garantiu a entrega do processo de destituição do Presidente da República, João Lourenço, depois das jornadas parlamentares. Dr. Feca, processo está a andar? Não, o processo está a andar e tem que andar, né? Tem que andar. Tanto... Mas não houve muita demora por parte da UNITA? Sim, não, esses são processos muito delicados. Portanto, não se enquadra no âmbito emocional. Não pode ser feito com emoção. Tem que ser cabeça, tronco e membro. A estruturação do processo e mais. Acho que há 2 semanas para cá, o presidente da bancada parlamentar da UNITA, Liberty Chiaca, disse que se dependesse apenas deles já deveriam dar entrada. Mas começaram a recolher subsídios da sociedade civil. E isto é muito bom, mostra abertura, mostra que a sociedade está atenta, está interessada no processo. E agora com as jornadas parlamentares, que também já é um habitué da bancada parlamentar da UNITA, a realização das jornadas parlamentares em diversas províncias de Angola,
anuncia então que no finalzinho dessas jornadas poderá-se dar entrada do processo. Pronto, mas ali é um caminho que tem que ser feito, o caminho vai-se caminhando, vai-se dar entrada à Assembleia, a Assembleia tem 30 dias, 90, se a memória não me atrasou, para depurar o processo, analisá-lo e depois dar entrada do mesmo processo ao Tribunal Constitucional, que no alinhamento do programa já temos um tema que vamos falar do Constitucional, acho que depois vamos refrescar esse tema. Muito bem, Tavares, dossiê concluído, segunda fase da batalha política será na Assembleia Nacional, como diz Liberty Chiaca. Certamente, portanto, como nós estamos a acompanhar, é um processo. O processo é um conjunto de atos que visa culminar uma determinada ação. Né? E a ação estamos aqui a falar, conforme disse o Dr. Feca, ou para o Tribunal Constitucional, ou então para o Tribunal Supremo, caso consubstancia-se que os atos que, portanto, estão a ser imputados seja crime. Portanto, nesta modalidade, eu acredito que a destituição, portanto, é um processo vigente e é aplaudido pelos angolanos. E nós vimos muito recentemente que a sociedade civil, portanto, também apoiou esta iniciativa e que está também a despoletar um conjunto de ações, um conjunto de intervenções na medida de dar substância ao mesmo programa da destituição do Presidente da República. E nesta lógica também eu vejo que não há subsídios, né, de tremer esta situação, porque caso aconteça a destituição do Presidente da República, o Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, automaticamente aí abre-se o processo de vacatura. Automaticamente a Vice-Presidente da República assume nas vestes com plenos poderes e ali, se o problema não está no MPLA, está no Presidente João Lourenço, o problema não é do MPLA, o problema é... Na dedução, se o problema não ser do MPLA, do MPLA estar no cidadão João Lourenço, não há nenhum problema. Não há nenhum problema. Agora, aqui, esta preocupação conota e demonstra que o problema está no cidadão João Lourenço, está no sistema. O problema está no sistema, está no regime. Ainda que venha a vice-presidente, como eles sabem que o processo vai ser o mesmo. E acredito eu que o mecanismo de engenharia jurídica vai ser também a tirar a própria vice-presidente, porque não vai conseguir pegar ou não vai levar aquilo que é a moção estratégica de governação séria, responsável de resolver os problemas dos angolanos. Vai continuar a fazer aquilo que o bureau político lhe orientar a fazer e claramente que não vai satisfazer aquilo que são as necessidades primárias necessárias dos angolanos. A fome vai continuar, a miséria vai continuar, isto é que preocupa o regime. Então, para elas, a preocupação... Mas então, o processo de destituição não faz muito sentido, uma vez que o João Lourenço sai, entra a outra pessoa do MPLA e as coisas continuam a se agravar, então não há necessidade de fazer este processo de destituição do Presidente da República. Não, é necessário. Estamos a falar que é necessário porque aqui tem duas... Mas não haverá mudanças? Não, haverá mudanças, sim, haverá mudanças. A mudança onde é que vai se consubstanciar? Ou seja, na iminência do Presidente da República vir a ser destituído, a Constituição da República diz, caso o Presidente seja destituído, estamos aqui a falar da vacatura nos termos do artigo 130 da nossa Constituição da República, a linha C, então automaticamente a destituição ocorre, a Vice-Presidente da República assume os poderes de Presidente. Mas eu estou a dizer que o problema não está taxativamente no Presidente da República, é o sistema está viciado. O sistema está viciado. A tal Vice-Presidente da República, quando vir assumir os poderes, como eles têm independência taxativa daquilo que é o bureau político do seu partido, automaticamente o problema vai continuar. E os problemas continuando, eu tenho a certeza que os angolanos, os deputados do povo, tenham plena certeza, poderão despoletar mais ações, de reivindicar estas ações. Muito bem, vamos passar por outro tema. O secretário da Defesa dos Estados Unidos da América, Lloyd Austin, defendeu na quarta-feira que a África precisa de líderes civis que respeitem os direitos humanos. O secretário da Defesa norte-americana, Lloyd Austin, defendeu na quarta-feira 27 que a África precisa de líderes civis e os países africanos devem traçar os seus próprios caminhos. As declarações foram feitas no Arquivo Histórico de Luanda, perante uma audiência que incluía ministros, representantes do corpo diplomático e outras individualidades no final da sua primeira viagem à África. No seu discurso, o secretário afirmou que está a aprofundar a cooperação com o governo angolano na modernização militar, formação, segurança marítima e prontidão médica, realçando ainda manifestar empenho no trabalho conjunto em áreas como manutenção da paz, alterações climáticas, serviços de inteligência e cooperação especial.
Lloyd Austin assinalou ainda que os países africanos precisam de instituições reativas, transparentes e lideradas por civis que respeitem os direitos humanos e defendam o Estado de Direito. O alto responsável norte-americano afirmou ainda que em todo o continente tem visto autocratas a comprometer eleições livres e justas e a impedir transações pacíficas de poder. A matéria que agora vamos analisar, o secretário da Defesa dos Estados Unidos da América falou de vários assuntos, vamos destacar apenas a transparência nas eleições gerais e começo mesmo com Tavares. Uma vez que estás na minha esquerda, vais ter que começar sempre. Também o rosto já diz que quer começar sempre. Vamos começar então a analisar com a frase de Lloyd Austin, que diz: os países africanos precisam de instruções reativas, transparentes e lideradas por civis que respeitem os direitos humanos e que defendam o Estado de Direito. Eu pergunto, concorda com esta frase? Bem, eu concordo. Primeiro, eu acho que foi uma visita bastante importante, isso no âmbito da cooperação dos Estados. Estamos aqui a falar dos Estados Unidos, uma grande potência mundial, mas aqui vê-se também que o nosso regime, o imperial, né, grosso modo, no âmbito das suas relações, naquilo que dita o processo da Guerra Fria, esteve mais aliado no lado da Rússia, né? Esteve mais aliado. E hoje nós vemos os Estados Unidos preocupado naquilo que é o âmbito da vigência do funcionamento tanto da África, com muita particularidade em Angola. Portanto, aqui, primeiro, é para aprimorarmos as relações no âmbito da segurança, ela vem no âmbito de aprimorar as relações no âmbito da segurança, e depois também trouxe uma fase muito importante que é a revitalização do processo democrático, ao nível da África, com muita particularidade em Angola. Se o chefe, o secretário de Defesa traz esses elementos, é porque tem indícios, tem provas, tem substâncias bastante do que tem ocorrido em Angola e em África. E nesta vertente ele traz na perspectiva de trazer uma alerta para os angolanos e os seus governos ao nível da África, com muita particularidade de Angola. Trouxe um dos elementos também muito importante, que já se referiu, que tem que ver com, ele dizia que a África não precisa de homens fortes, mas sim de instituições fortes. Esta é uma frase que muita oposição em Angola tem se debatido. A partidarização das instituições. As nossas instituições em Angola, com muita particularidade, estão partidarizadas. Dificilmente você vai numa instituição em que não encontre, portanto, um indivíduo que granjeia as cores do partido. E quando você é opositor, faz parte de um dos partidos da oposição, como que eles dizem, a oposição reclama muito. Você vai tratar o bilhete e ficam te olhar como adversário. Mas você está lá a requerer um serviço público. Estás a ver como é que funciona isso? Portanto, eles conhecem esse sistema. E se nós termos homens fortes, não instituições fortes, tem-se dito que os homens passam, as instituições permanecem. Então, esta vigência de controle funcional do desenvolvimento e a sustentabilidade humana de cada país prende-se também naquilo que é o funcionamento das suas instituições. E que as nossas instituições em Angola são débeis. Vamos olhar no processo das últimas eleições em Angola. Qual foi o papel do Tribunal Constitucional? Qual foi? Que em época das eleições assume o papel de Tribunal Eleitoral. Qual foi o papel? Mas os Estados Unidos tinham conhecimento de tudo que se passa aqui. É isso que eu estou a dizer. Veio trazer esta alerta, mas também nós conhecemos que em diplomacia, portanto, aqui busca-se alguns interesses. Nós estamos a falar dos Estados Unidos, Angola, busca-se alguns interesses no âmbito de cooperar aquilo que é a visão. Mas eu vou mais distante. Eu acho que esta vinda também do secretário, portanto, da Defesa dos Estados Unidos da América, prende-se necessariamente naquilo que é a visão que os países francófonos estão a desenvolver os golpes de Estado. É uma preocupação. É uma preocupação. Eu acho que também esta visita tem um respaldo do ponto de vista de garantir, de transmitir uma ideia, de trazer um alerta e fazer uma leitura mais pragmática do terreno daquilo que é a situação que está a ocorrer ao nível da África. E, pelo que consubstancia na prática, o nível de golpes constitucionais permanentes que tinham ocorrido, quando estou a falar de golpes constitucionais, estou aqui a falar a subida vertiginosa dos preços da cesta básica. Hoje o bidão de óleo de 20 litros, óleo alimentar, de 20 litros já está na casa dos 35 mil, quando lá fora para diante. O saco de arroz não se fala. Significa que a cesta básica está difícil. Há condições de vida precárias. Portanto, estamos a falar de golpes constitucionais, porque o Estado não consegue resolver aquilo que está na Constituição. Uma vez que a Constituição da República, nos termos do artigo 21, aclara das tarefas fundamentais do Estado e prende-se na satisfação das necessidades coletivas. E, no âmbito desta execução, deve acudir primeiro o homem, porque o homem é o executor principal das ações de um determinado Estado. Está frustrado, repito esta frase, está frustrado, porque não consegue resolver os seus anseios primários. Anseios primários, alimentação.
Alimentação. Estou a falar de alimentação, estou aqui a falar de habitação. São necessidades primárias que está difícil resolver-se em Angola. Portanto, envolvido esta situação dos permanentes golpes constitucionais, a não resolução dos problemas primários iniciais de um determinado Estado funcional, então acredito que os Estados Unidos deverá mesmo se preocupar para manter também a sua hegemonia ao nível da África e de alguns países que carecem uma determinada intervenção. Portanto, aqui eu acho que a intervenção foi pontual e vai depender então também do aproveitamento daquilo que o próprio governo vai poder fazer em torno dessa situação. Muito bem. Teodoro Feca, olhando aqui para a realidade de Angola, em que todos os presidentes já foram militares, eu pergunto o que o secretário da Defesa dos Estados Unidos da América queria passar aos nossos governantes com esse discurso, uma vez que fala que a África precisa de líderes civis. Ora, os Estados Unidos da América e relações diplomáticas com os Estados Unidos da América devem ser sempre analisados em duas perspectivas. Na medida em que os americanos não têm de por si relações permanentes. As relações são pontuais e objetivas de acordo aos interesses que eles têm. Portanto, as palavras do secretário de Estado da Segurança ou militar dos Estados Unidos da América não devem nos empolgar tanto, porque elas são imediatistas também, né? Veja, dentro da geopolítica, ele vem responder à ida do presidente João Lourenço em 2022 aos Estados Unidos, mas essa vinda de grande dimensão para ele deve despertar-nos atenção. Tem-se dito que um cão não pode levar dois ossos ao mesmo tempo. Neste momento, Angola tem relações privilegiadas, o governo angolano tem relações privilegiadas com a China, tem relações privilegiadas com a Rússia e agora com os Estados Unidos. Como é que vai conseguir manter esses três eixos de relacionamento? Número 1. Número 2, as Forças Armadas angolanas, toda a preparação técnico-militar vem da Rússia. Os militares treinam na Rússia, os equipamentos que manuseiam são da Rússia. E agora, com esta vinda, vai celebrar-se um acordo em janeiro, segundo o Ministro de Estado e chefe da Casa Militar, o Presidente da República, o General Furtado. Portanto, vão adquirir novos equipamentos americanos. Estes equipamentos tecnológicos têm outra forma de manuseio, de lidar com eles e este processo todo, que esse trabalho de casa não foi feito até agora. Os tanques, as armas, os morteiros e canhões que as Forças Armadas têm agora são de origem russas. E os especialistas que temos agora são russos. E esses equipamentos que vêm, vamos gastar dinheiro para estarem em pouso obsoleto, porque a forma de manutenção, de uso, tudo isso requer uma aprendizagem. Portanto, o que o secretário de Estado veio aqui dizer é exatamente na linha do que o Dr. Mbula esteve a abordar, que os Estados Unidos da América estão também preocupados com a pressão em que os países francófonos estão a viver agora, né? Ele está a procurar posicionar-se, está a sofrer uma pressão da Rússia, que está a ocupar um determinado espaço nessa região, está preocupado também com a China, e ele precisa aqui salvaguardar um determinado espaço. Mas isso vai ser temporário. Depois de usar e tal, conseguir os seus interesses, pode-se descartar do governo angolano por aí em diante. Não se esqueça que de algum tempo a esta parte, os Estados Unidos apoiaram a África do Sul, o sistema do apartheid, por aí, e os Estados Unidos também apoiou a UNITA por muitos e longos anos. Então, como é possível, de um dia para o outro, os Estados Unidos voltam para o outro lado? Não podemos também ser ingênuos para observar essas questões. Portanto, há interesses aqui, alguns não anunciados de momento. Há interesses que podem beneficiar também a Angola? Não. Troca de interesses, sim. Sim, mas aqui a contrapartida para beneficiar Angola são diminutas. Podem beneficiar mais o Estado norte-americano, os próprios americanos. Para servir, Angola pode servir de tampão nesta região, para esta problemática dos conflitos entre os países nesta região. Os Estados Unidos precisam preservar isso, porque geograficamente Angola está numa zona muito privilegiada, banhada por costa marítima, está o Congo Democrático, então faz todo o sentido a preocupação e o interesse
do secretário de Estado norte-americano, na sua agenda de visita, no périplo que está a fazer, alinhar Angola na sua agenda, para salvaguardar os interesses americanos também. Né? Não se esqueça que os Estados Unidos agora está na luta com a China, em termos de sucessão, a potência mundial. Então eles não estão a dormir, também precisam fazer o trabalho de casa e é exatamente isso que está a fazer. Só que, como Angola, como Estado, precisamos estar atentos, não é? Para não, vendermos a nossa pátria, porque eles têm muitos interesses. E podemos vender terra, podemos vender a pátria por interesses inconfessos. Muito bem, vamos ter que passar mesmo para outro tema. Estamos a correr com o tempo. O Conselho de Segurança Nacional analisou na segunda-feira a defesa e segurança de Angola, a situação dos conflitos no mundo, os golpes de Estado e o conflito no leste da RDC. Sob orientação do Presidente da República, João Lourenço, decorreu nesta segunda-feira 25 a segunda reunião ordinária do Conselho de Segurança Nacional no Palácio Presidencial. Para melhor segurança no país, o Conselho de Segurança Nacional analisou assuntos importantes no âmbito da defesa e segurança de Angola, bem como tomou conhecimento da situação dos conflitos no mundo e no continente, os golpes de Estado e o conflito no leste da RDC. Durante a reunião, o Conselho de Segurança Nacional apreciou os projetos de lei de segurança nacional, o Estatuto Orgânico do Serviço de Inteligência e Segurança Militar e outros assuntos de interesse da vida e funcionamento dos órgãos de defesa e segurança. O Conselho de Segurança Nacional é o órgão de consulta do Presidente da República para assuntos relativos à condução da política e estratégia de segurança nacional, bem como a organização, funcionamento e disciplina das Forças Armadas angolanas, da Polícia Nacional e demais organismos de garantia da ordem constitucional e dos órgãos de inteligência. Segurança de defesa militar do país foi tema de análise do Conselho de Segurança Nacional. Está conosco agora a jornalista Marcelina Kanda, que eu começo mesmo a cumprimentar e também vai dar já início deste tema. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Muito bem, vamos olhar então para a situação da defesa militar do país, que foi o tema de debate do Conselho Nacional de Segurança. Preocupa-me como angolana, né? Cidadã, né? Como angolana, a emergência para a reunião do Congresso, não é? Do Conselho de Defesa e Segurança. E coincide também com a visita do secretário de Estado norte-americano da Defesa, que é o braço direito de Joe Biden, né? Uhum. Prontos. Coincide porque eu até penso que o presidente foi aconselhado a reunir o Conselho de Defesa e Segurança para então ter a precaução no que concerne ao golpe de Estado. Não tem nada a ver com segurança internacional. É a preocupação do Presidente da República. É preocupação, sim senhora. É preocupação porque nós estamos a cair, o país está a cair. Uhum. Fingem que não percebem, não vejam, né? O governo finge que não dá conta da situação, mas nós estamos a cair, estamos de mal a pior. Conforme dizia a música do Brigadeiro 10 pacotes, já nos comeram a carne, agora o osso, mas também já comeram o osso. É. Já comeram-nos os ossos, estão a fazer a comba. Muito bem, já voltou assim, doutor Feca. Depois do golpe do Estado do Gabão, João Lourenço mudou completamente o seu discurso. Primeiro mostrou-se preocupado na cimeira do Grupo 77 mais China, depois na reunião da ONU, agora com esta reunião também do Conselho de Segurança Nacional. O que de facto esta reunião pode trazer, uma vez que o presidente João Lourenço quer cautelar, né, a situação do país? Ora, muito bem. Acho que este encontro é um trabalho de rotina que se deve fazer como Presidente da República e preocupado, como disse a minha colega, ele é o chefe de Estado, tem mais informações, está mais documentado que todos nós. E vejamos que a reunião também, o que produziu não transpirou para fora. Ok, é questão de segurança, há questões que eles guardam a sete-chave. Mas não nos esqueçamos que faz todo sentido que o Presidente convocasse
o Conselho de Segurança para analisar a situação político-militar de Angola. A situação não é muito boa, porque acompanhamos os ventos dos outros cantos do país e não só. A crise económica, financeira, o estado das famílias e a instabilidade nos países vizinhos desperta toda a atenção para o governo angolano. Portanto, acho que é com base nisso que eles sentaram para analisarem em que pé se encontra Angola. Se surgir alguma eventualidade, como nos defendermos, como nos protegermos, mas tudo que nós fazermos é apenas uma análise no ponto de vista académico, porque não tivemos acesso aos resultados desta reunião. Mas o fundo do pano da convocação da mesma é o que está a acontecer por África dentro e em Angola também. Tavares Mbole, seu comentário. Bem, a reunião do Conselho de Defesa, eu acredito nacional, a reunião do Conselho de Segurança Nacional, eu acredito que foi por conta de medo de um possível golpe de Estado. Esse é o principal triunfo. Medo de um possível golpe de Estado. Mas Angola tem a necessidade de Angola sofrer um golpe de Estado. Eu volto a repetir, aqui a questão do golpe de Estado prende-se necessariamente naquilo que vamos fazer uma leitura social. Como é que está Angola do ponto de vista social? E eu volto a repetir, do ponto de vista de satisfação, o Estado não está a conseguir corresponder com os seus desafios. O Estado tem um fim último, é a satisfação das necessidades da coletividade. Essa satisfação está caótica, onde tu vês que até os funcionários públicos que têm um rendimento mensal equilibrado estão revoltados com manifestações, um constante de greves ao nível do seu funcionamento. A taxa de emprego em Angola é acentuada na taxa dos 60%, grosso modo são desempregados. Como é possível não haver medo de parte do governo? E daquilo que tem estado a acontecer do ponto de vista da África, mais ou menos os países francófonos, né? Tanto os países lusófonos ainda não têm esta cadência, mas é aquilo. Portanto, a visita do secretário, esta reunião, o Conselho de Ministros também reuniu, tudo prende-se a esta situação. Isto demonstra que o governo do MPLA está com medo. Do ponto de vista científico, fazer uma leitura científica pormenorizada da situação, o governo do MPLA está com medo. Mas olhando para os nossos militares e outras forças também, não há necessidade para um possível golpe do Estado? Não, e de onde vem este medo do Presidente da República? O militar é humano. De onde vem este medo? O militar é humano. A outra é possibilidade. Mas de onde vem esse medo do Presidente da República? O militar é humano, portanto, o Dr. Feca foi feliz, portanto, aqui foi analisada, é uma situação, uma reunião, portanto, a portas fechadas. O que lá se tratou não trouxeram do pano para fora. Portanto, prende-se necessariamente de analisar pormenorizadamente essa situação e na eventualidade de um possível ato deste, então como é que vamos nos precaver desta situação? Mas todavia acredito que o principal elemento prende-se mesmo a inibir, porque um golpe de Estado, portanto, vamos fazer uma leitura meio séria, não é aplausível, não é a melhor via correta, e eu aqui fico feliz também pelas outras forças, não é um caminho mais assertivo. Então aqui passa-se na leitura de banir esta ação, caso seja esta pretensão, não na possibilidade muito de criar um mecanismo de defesa, mas é na possibilidade de banir esta situação. Por isso é que você vê, é o próximo tema, o Conselho de Ministros sentou para analisar então os possíveis aumentos de salários, está vendo? Como é que isso casa? Então é mais ou menos até ali. Mas olha, nada fará efeito se não baixarem os preços, o preço dos produtos. O problema não é salário, o problema não é salário, é o custo da vida. Sim, eu tenho dito, o problema de Angola não é salário. Não permanece em pé, o problema é a fome. O problema não é sim, certamente. Há pessoas que estão a ganhar 500 mil kwanzas, 1 milhão de kwanzas, do ponto de vista de aplicabilidade da execução do seu salário, tem dificuldades. Exatamente. Então o salário sobe os preços, né, dos produtos. Não vale para nada. Até aquele que não trabalha, que semanalmente ou diariamente gasta 1000 kwanzas para se alimentar, também sente. Porque o litro de óleo a 2.500 kwanzas, 1 quilo de açúcar a 1.000 e tal kwanzas. Voltamos ao tempo passado em que vendiam as coisas assim a retalhos, óleo de 100, de 200. Mas não tem a ver com a nossa economia? Economia. Não é mais gestão da economia e das finanças. O presidente, ao invés de estar preocupado com o golpe de Estado, tinha de estar preocupado com o Ministério das Finanças e do Comércio, principalmente do Comércio.
reunia essas pessoas todas, baixava o preço da cesta básica, que é o fundamental, e aumentava o salário das pessoas e o nível de vida, dava mais emprego à população. Nem que ele dissesse amanhã haverá eleições, ele seria eleito. Ainda que ele quisesse, minha colega, o regime não lhe permite. Aí tá. Ele está fechado num regime comunista. Olha, é só tu veres. Portanto, o projeto Muangai da UNITA, de 1966, a fundação do projeto Muangai, quando nasce a UNITA, 13 de março de 1966, traçaram um projeto de sociedade de governação, que no seu 5º ponto taxava priorizar o campo na busca de soluções econômicas, priorizar o campo para beneficiar a cidade. Em 66, a UNITA já pensava nisso. Hoje, nós temos Luanda como uma província centralizada. Os jovens, nós temos terras propícias para a prática da agricultura, temos uma bacia hidrográfica rica para a prática da agricultura, mas nós, hoje até a cebola está a sair do Congo. Hoje até a cebola está a sair da Namíbia, porque não temos cebola em produto. Onde é que já se viu isso? Não existe. Como é que você quer falar de o próprio óleo alimentar, nós temos produzir local, de produzir óleo alimentar, o óleo, o açúcar, a cana é nossa. Como é que sobe o preço, sabe, a 50 e tal mil quantas? Olha, é só fazer uma avaliação, se surgir aqui para amanhã eleições presidenciais, perde? Pela nem com a fraude, nem com a tal fraude que está acostumada vai vencer, é verdade. Os números na televisão, eles vão precisar que se troquem, se vão fazer feitiço ou coisa parecida, para trocar os números. Muito bem, Dr. Feca, olhando o aumento dos preços da cesta básica, também um golpe do Estado no bolso do cidadão? Não, quer dizer, aí está a base de todos os problemas. Não há bolso que suporte essa subida de preços, não é? Os salários estão completamente depreciados, e isso torna difícil. O aumento do salário não vai resolver o problema. Nós temos que procurar estabilizar a economia nacional. E para estabilizar a economia nacional, precisamos de um conjunto de fatores também. Quando se fala em diversificação da economia, a diversificação da economia requer também fundos, requer dinheiro para a diversificação. Mas essa conversa da diversificação da economia não é de hoje. Nós já viemos, Angola já vem a falar da diversificação da economia há muito tempo. Mas até aqui nenhum passo sequer deu-se neste sentido. Os estudos provam que o setor para o desenvolvimento econômico é o setor primário, que é o campo, é a agricultura. E nós não cultivamos. Não se produz nada. Felizmente, Angola é dos países abençoado por tanto, e rios, riachos, lagoas, mas esses campos estão ali apenas só para assistir e nem com o turismo conseguimos aproveitar isso. Veja, a Shoprite, supermercado de capital sul-africano, está espalhado nas 18 províncias, 17, não tenho certeza se em Cabinda temos a Shoprite. E o produto da Shoprite vem de onde? Vem da África do Sul e da Namíbia. Você vai na Shoprite, vai encontrar laranja, limão, tudo está lá, mas tudo veio da África do Sul. Meu Deus do céu, por quê? E como é que nós permitimos isto? Como é que vamos empoderar, não é, o cidadão angolano, os agricultores angolanos, o setor empresarial angolano? Quando temos aqui o Kwanza Sul, Terras Férteis, Uís, Malange, Kwanza Norte, esses agricultores, se fossem potencializados, iriam ser os fornecedores destas grandes superfícies comerciais. E ali sim, dizia Lula, que para resolver o problema da fome, tem que se pôr o dinheiro na mão do cidadão, do povo. É o povo que tem que ter dinheiro para alavancar a economia. Em Angola acontece o inverso. Quem tem o dinheiro em Angola é um punhado de gente que detém toda a riqueza e os demais ficam a olhar de forma impávida e serena. E não podemos continuar assim. Desse jeito, as dificuldades vão aumentar cada vez mais. E conseguimos sentir esse aperto e esse sufoco em Luanda, onde o cidadão é mais ativo, é mais participativo, reclama mais, mas nas demais províncias o cenário não é diferente do que estamos a viver agora. Então há um esforço gigantesco que o governo tem que fazer para se inverter a pirâmide. Como é que conjuntura atual, na conjuntura atual é mesmo difícil. Olhando para o poço onde os angolanos estão a entrar, o que é que se pode fazer para então... Dr. Feca, isso é um milagre, acredito eu. Tavares, a pergunta é para os... A questão é para os três.
Como é que podemos para sair dessa situação? Os governantes são surdos. Fingem-se, né? Se calhar, porque é complicado e é difícil. Dos anos de governação de João Lourenço, né? Dos anos tantos que ele já está a governar, pronto, já teria resolvido mesmo o problema das populações. Uma coisa, colega, calma, só vais falar, é? Uma coisa é a agricultura familiar que ele tanto fala desde o princípio da governação, a diversificação da economia. Essa agricultura familiar não há estrada. Não há estrada para transportar os produtos do campo. Isto é grave. O colega falou sobre o supermercado sul-africano Shoprite. A Shoprite, eu até acho que tem a razão, vale a pena mandar produtos de fora, vir de voo, do que estragar o teu carro para ir para Benguela ou para o Ijo, né? O Ijo tem produtos incríveis, banana, bengo, aqui. A estrada, a via de acesso, as vias de acesso, o presidente fala sobre isso todos os dias, o povo reclama, todo mundo chora, ele olha, mas finge que não sabe. É complicado. Sair dessa não vai ser. Eu sou um dos angolanos, sou um dos cidadãos que já não confia e quase não confiou mesmo no Supremo. Não confio. Por quê? Não confio porque, enfim, demonstram incapacidade, incompetência e, acima de tudo, irresponsabilidade do problema. Isso não passa por necessidade, Angola é rica. E nós estamos aqui a conversar, os meus colegas estão a trazer temas, abordagens de fundo. A Angola tem terras propícias para a prática da agricultura. A Angola tem recursos naturais, pode desenvolver isso, tem petróleo, tem diamante. Há países que sobrevivem do cacau. É só turismo que tem, mas não temos nenhuma riqueza. O que se faz aqui é uma movimentação dessa riqueza, tanto na sua distribuição. Eu sou um dos angolanos, repito, que não confio, nunca confio na governação do João Lourenço. Não confio mesmo. Do MPLA não confio. E nós estamos a caminho do segundo mandato. Passou e, felizmente, quem governa esse país desde 1975 é o MPLA. Não temos aqui formas de imputar esta responsabilidade, repartir as tarefas de responsabilidade a uma outra força política. Não há. É mesmo o regime do MPLA. Por esta razão, eu não confio. Não confio. Mas que soluções quer deixar? A solução desta posição passa simplesmente pela alternância. Aqui é a alternância de poder, não há uma outra. E, felizmente, eu acho que os angolanos cresceram bastante. O nível de literacia, sobretudo a juventude, despertou-se bastante. Esse é um dos resultados que nós tivemos das últimas eleições. Pese embora com fraude, tiveram medo e não tiveram coragem de fraudulentar os resultados de Luanda. Não tiveram resultado. Tiveram que assumir a humilhação que perderam a capital. Porque os factos estavam latentes. Eu acredito que se a juventude despertar-se nesta narrativa de compreender que o problema não é a UNITA que vai nos resolver, mas o problema é dos angolanos. E eu sou parte desta Angola. Tenho que lutar para resolver este problema. Não é a UNITA, não é a Casa C, não é o Trajano, não, é Angola. E se Angola eu sou patriota, resido aqui, tenho que lutar para o meu sofrimento. Então, eu acho que aqui os angolanos devem encarnar esta visão revolucionária, patriótica, de compreender que o problema da resolução de Angola, de retirarmos esse regime por vias democráticas e legais ao nível das eleições gerais, prende-se na necessidade de todos nós nos sacrificarmos e trabalharmos arduamente para atingirmos o nosso objetivo. Qual é? Retirarmos o regime de poder. Trouxe pelos vetos quem vai governar? Quem está em... Nós não queremos saber se a UNITA vai roubar ou vai mexer, se vai governar mal ou bem. Nós só queremos mudança de governo para sentirmos também o mal que a UNITA vai fazer. E assim exigirmos, se vai fazer, exigir também que eles saiam do poder. É simples. Doutor Fecos. Soluções. Sim. Acho que no início do nosso debate falou-se da conferência internacional. Solução, temos que sentar, temos que conversar. Como angolanos estamos condenados a partilharmos estes 1.246.700 km². Estamos condenados aqui. Então temos que sentar, repensar o nosso país. E mais, a solução de muitos problemas não é possível que o problema do Kazombo, o problema de Cambundo e Catembo, o problema de Cangola no IJE seja resolvido por alguém que está no Ministério aqui no Talatona. Não é possível. Não é possível. Tanto, mais uma vez,
a delegação de poderes, a autarcização do país, as autarquias, veem como solução, porque há problemas locais que a solução também pode ser encontrada a nível local. Veja, a colega falou dos campos aqui. O exemplo que demos em instante do supermercado da Shoprite, os produtos vêm mesmo de lá, com caminhões de lá, tá? Eles nem vão para aqui, os caminhões vêm por lá, passam Santa Clara, entram, giram o país, descarregam e vão. As nossas estradas não estão boas. O Bengo produz banana, laranja, o Uís também muita laranja, mas essa laranja, esses produtos do campo acabam estragando no campo, deterioram-se todos, porque não temos capacidade de escoamento. Então, para se aliviar o mercado e a crise econômica ou financeira também, a agricultura familiar, que dizia a minha colega, não é solução. É mesmo economia familiar. E a familiar é para resolver. As nossas famílias africanas são extensas. Pode cultivar apenas para o que vender é para comprar mais uma enxada, o sal, qualquer coisa, e não vai trazer solução absolutamente nenhuma. Tem que se revolucionar a agricultura com uma indústria mecanizada e capaz de trazer soluções para isso. Portanto, soluções para isto é a autarquia, a distribuição de poder e revolucionar a agricultura no sentido lato da palavra, porque se isso não fizermos, contar com petróleo, contar com diamante, a gente não vai a lado nenhum. Veja que tu vais para o Soio, que é um município que produz petróleo, é uma lástima, é uma tristeza. Vais para o Dundo, no Chitato, onde sai diamante, o povo sofre. O povo vende na rua, vende gasóleo nas latas. Na Lunda Norte, onde sai petróleo. No Soio é a mesma coisa. Vais para Cabinda é a mesma coisa. Então, quer dizer, por amor de Deus, não tem isso. Está infuncional e precisamos mesmo que haja repartição de poder para que o país possa ser alavancado. Muito bem, vamos passar para um outro assunto. O Executivo angolano realizou a 7ª reunião ordinária da Comissão Econômica do Conselho de Ministros na terça-feira no Palácio Presidencial. O Executivo tenciona promover o aumento da produção nacional e garantir a compra dos produtos de forma a minimizar os recursos às importações. Sobre o desemprego, a Comissão Econômica apreciou também a Agenda Nacional para o Emprego e perspectivou a redução da taxa de desemprego na economia nacional. Eu começo mesmo com Tavares Mbule. Voltou a constar na agenda o desemprego e a redução, então, dos preços da cesta básica. Seu comentário. É complicado. Estão mesmo preocupados. O regime está preocupado, mas pelo menos esse é bom. Estimula que, afinal de contas, fizeram uma leitura social e obrigou-lhes mesmo a sentar. Mas não acha que o Executivo quer ajudar? Não, eles nunca sentaram para resolver os problemas. Acho que estão mesmo preocupados. E eu acho que os fatores externos influenciam nos fatores internos. Essa leitura de direito internacional, os fatores externos influenciam nos fatores externos. Estou aqui a falar, a buscar a filosofia dos golpes de Estado. Repensaram. Viram, não, afinal de contas, alguma coisa está correndo mal. Temos que sentar, meus amigos, camaradas, para vermos e analisarmos o que é necessário. E o necessário é isso. Refletiram praticamente aquilo que tem a ver com os golpes de Estados e buscar a solução. Qual é a solução? A juventude está desempregada. Está desempregada porque não fortalecemos, não estabelecemos o mecanismo necessário para a resolução destes problemas. Uma outra via tem a ver se a juventude está desempregada, se alimenta como? A população come o quê? Onde vem a alimentação? A cesta básica disparou, o produto de cesta básica disparou. Um outro elemento, antes de começar a fundamentar estas, o nosso governo centralizou a província de Luanda. Eles devem parar Acha que esse é um dos problemas que a Angola vive? Que Luanda é Angola. Luanda é uma parte de Angola. E o que acontece? A juventude tem, a juventude lá do censo, aqui falar juventude que está no Rivungo, está no Xongoró, está no Negás, está no Cababatela. Eles têm lá a noção da dedução, já que nós aqui do ponto de vista da sustentabilidade e desenvolvimento está muito retardado. Não temos estradas, isso que estamos aqui a dizer. Aqui a agricultura é familiar, não agricultura industrializada. Nós temos dificuldade, há municípios que não têm banco neste país. Se não há banco, não há desenvolvimento. Eu não sou nenhum empresário louco que vou levar desenvolvimento onde não há banco, onde não há escoamento. Claramente, com o investimento lá não chega. O que faz? Os empreendedores centralizam-se em Luanda. O jovem se sente atraído de resolver o seu problema chegar em Luanda. É só nós viajarmos, nossos amigos que fazem trabalho de mototáxi. Eu mesmo não sou natural de Luanda. Sou do Negais, sou do Uís. Também veio para Luanda. Exatamente, emigrei para Luanda porque não há universidade. Tinha que fazer a formação superior. Terminada a universidade, não volta porque para resolver os problemas da tua província. Lá não há estímulo. Não há estímulo que atrai a juventude para a realização dos seus anseios primários. Estás a ver? Então, nesse sentido,
O governo centralizou a província de Luanda. Luanda estando centralizada, atrai o investimento para Luanda. E não há mesmo condições mínimas de satisfação desta necessidade. Dois, a questão do emprego. Nós estamos lembrados que o Presidente da República, quanto da sua candidatura, isso para o primeiro mandato, havia prometido à juventude mais de 500 mil postos de empregos. A pergunta do fundo é, onde estão esses 500 mil postos de empregos? Hoje estão a aparecer mais a falar de falar da situação da empregabilidade. Para trazer, tinha que trazer situações de fundo e pudessem aclarar onde e como está a situação da empregabilidade em Angola. E os fatores sociais indicam que, de facto, esta situação não está resolvida. É a razão deles sentarem. Significa, eles também tinham que assumir e aceitar que o seu programa estratégico, podemos aqui dizer 2017 a 2022, fracassou. Porque a resolução que eles tinham da implementação e da melhoria da empregabilidade ao nível social fracassou, não surtiu efeitos. Então, poderiam-se dar uma nota negativa. Nesta lógica, eu, quanto jovem, não acredito. Eu não acredito, eu acho que é uma utopia que eles estão a dizer da empregabilidade. É uma utopia. E eu estou a falar sério na qualidade de comentador e eu tenho certeza que muitos jovens revêem-se nessa minha posição. Perderam a credibilidade dos nossos governantes. Não são sérios. Não há uma credibilidade, não há seriedade nisso. E, portanto, quanto a esta situação, dizem também que agora vamos estimular, acho que a tendência é aumentar a prática da agricultura. Eu tinha dito assim, a agricultura não cai dos céus, a agricultura desenvolvida não cai do céu. Para você desenvolver a agricultura, claramente você não vai desenvolver a agricultura na Maianga, onde tem energia até asfalto. Você tem que ir mesmo no Rivungo, você tem que ir aqui no Nambuangongo para desenvolver a agricultura, mas lá não tem pavimento. É necessário fazer um investimento e que para nós termos agricultura sustentável, industrializada, requer investimento. Este investimento, tenho a certeza que o cidadão João Manuel Gonçalves Lourenço já não tem tempo de fazer isso. É uma utopia, já não tem tempo. A não ser que tenha pertinência de permanecerem. Muito recentemente também vimos que os seus estatutos não lhe permitem. O próprio MPLA não permite o estatuto do partido, quer a Constituição como não permite. Não tem tempo, é uma utopia falar, portanto, de desenvolvimento sustentável. Eu acredito que é mais algo que é um argumento para o inglês ver, mas que do ponto de vista real, o Conselho de Ministros sentou, mas do ponto de vista prático, a população vai continuar a sofrer porque os níveis estão alarmantes e pela escala que se atuou, não é possível resolver isso em 2 meses, 3 meses ou talvez em 1 ano. Não é possível. Marcelo Nakanda, acredita nesta possível resolução dos problemas com esta reunião? Nisto. Primeiro é que nós não temos ministros competentes. Segundo é que nós temos ministros que baseiam-se naquilo que é a base, ou então que é a linhagem do Presidente da República e do partido no poder. Eles são todos do mesmo partido. Lógico que não vão fazer bonito para aparecer nos olhos do presidente, que tratam por pai, né? Que não, chefe, vamos fingir que estamos a fazer, mas é mais gastar papéis. A reunião foi mais gastar papéis, gastar tempo só para dizermos que estão a trabalhar, estão a pensar na juventude ou no povo. Primeiro é que a maior parte da população angolana é jovem. Segundo é que não temos postos de trabalho novos, não abriram hospitais, depois é o concurso público, os concursos públicos nós sabemos quem são os que vão, os candidatos preferidos, né? Tem que ter o cartão, senão, sim, tem que ter o cartão ou tens que ser a amante do ministro ou a prima do João, que é o segurança, não é? É mais por amiguismo e familiarismo, não é? E maior parte do jovem angolano está a se deslocar das províncias para Luanda capital. É só olharmos para os motoqueiros que se manifestaram a semana antepassada, né? Semana antepassada. São jovens, como é que eles chamam? Quanhamas, na sua maioria. E são complicados e chatos. O povo quanhama não é fácil. São esses jovens que, nós vamos manifestar, está ali, pararam com aquela cobertura de que não vão para ali, não vão para ali. Não há emprego no país, não há postos de serviço, vão empregar a juventude aonde? Abriram o quê? Instalações novas, nova televisão pública, nova Rádio Nacional de Angola. Então, isto é uma utopia, é mais para pagar aquela ideia da destituição, não é? E para pagar a ideia supostamente como é que é? Dos golpes de Estado, né? Está a acontecer, vamos ter que fingir que estamos a trabalhar, mas é mesmo fingir.
Não está a se fazer nada, de facto. Muito bem, Teodoro Fega também deixou a sua província para vir então buscar soluções dos seus sonhos em Luanda. Luanda tornou-se numa terra de todos, não é? Aos problemas que debelam a nossa juventude, na medida em que, para responder a esta demanda, precisamos de dinheiro. E o dinheiro é esse que também fugiu. Se dizem que o Kwanza já está burro e ainda desapareceu mais. Vamos para as filas dos multicaixa para ver as enormes filas só para tirar um dinheiro que é seu. Como é que vai se reduzir a taxa de desemprego com a situação financeira completamente de rasto? Então o governo tem que ter aqui, temos que ser honestos. Essas reuniões vão acontecer, esses encontros, essas conferências e tal, mas para o cidadão mais atento, honestamente é difícil acreditar que isto vai funcionar nas condições em que nos encontramos. E o Dr. Mbule disse que houve uma promessa de 500 mil empregos naquela altura. Até hoje, o número de desempregados aumentou. Se naquela altura não se resolveu aqueles problemas, hoje, não, é uma utopia. Falar em reduzir o número de desempregados só em Luanda é uma utopia. Mas o problema só está em Luanda ou está nas demais províncias? Não, aqui serve de amostra. Veja. Os 500 mil empregos estão cá? O Ministério da Educação está agora a realizar um concurso público de ingresso para os professores na função pública. E dividiram as taxas, porcentagens por município. Estava a conversar com alguém que só o município de Viana tem 80 vagas. Você tem noção de que é 80 vagas para o município de Viana, que é o município mais populoso de Luanda? Estamos a falar de Viana, vamos falar de Cacoaco, Sambizanga, por aí em diante. Como é que você vai resolver este problema, né? Mas para esse tipo de concurso público, a forma de inscrição é por um portal. Com a Angosat 2 que não está a funcionar, quer dizer, não estamos a ser lá mais uma parte. não estamos a ser sérios, né? Portanto, não há seriedade, não estamos a levar o país de forma séria e é triste dizer isto. Portanto, temos que ser muito fortes mesmo, corajosos, porque isso vai levar um tempo para se restabelecer. Porque no tema anterior, quando falámos das parcerias com os Estados Unidos, com a China, com a Rússia, o país está cada vez mais a ficar endividado e esse endividamento compromete as futuras gerações. Essa geração, a juventude agora que já está com problemas sérios, que não tem esperança de que o dia da manhã será real. Portanto, há que arregaçarmos as mangas. A juventude, dizia o Dr. Mbule, que os jovens têm que despertar e dizer que esta é a nossa Angola, é por ela que devemos arregaçar as mangas para a realização e não esperarmos que os outros nos resolvam os nossos problemas. Não, quer dizer, veio aqui o secretário de Estado norte-americano, a esperança é de que os Estados Unidos agora é o salvador da Angola. Não, temos que contar com os nossos próprios esforços. Certamente. Temos que fazer nós próprios acontecer Angola e não esperar que os outros tragam soluções para nós. Muito bem. Nos apercebemos do que os Estados Unidos têm feito com os países africanos, né? Não temos uma boa experiência como africanos. Portanto, devemos repensar antes de criar laços ou querer uma colaboração no que concerne à defesa, que é um órgão sensível, né? Muito bem. Para o Estado. Aqui um dos elementos também que eu queria trazer aqui no âmbito do desemprego é só nós andarmos
e fazermos uma leitura do número de motoqueiros que existem na província de Luanda e no país lá fora. Eu recentemente estive em Benguela, uma formação levada a cabo pela Conrad Adenauer, uma instituição alemã, portanto, uma fundação alemã, e eu fui participar e fui de autocarro. Eu senti que a situação, quer dizer, eu quando cheguei em Benguela, quase que não havia diferenças de Luanda. Quer dizer, havia muitas semelhanças, os motoqueiros, a agitação da cidade, Lubito, essa coisa toda. Então, é só nós viajarmos, vermos o nível de motoqueiros que a nossa província de Luanda tem no país lá fora, nas demais províncias. Vamos também analisar o número de lotadores que a nossa capital tem. Você em quase todas as paragens você encontra lotadores. O número de também cobradores. Enfim, é só nós fazermos essa leitura do ponto de vista social. Você vai encontrar o número de ambulantes. Você vai encontrar... Enfim, são todos jovens. Então você vai ter um preâmbulo real. Não esses dados que muitas das vezes o INE nos traz para poder analisar. Certamente para poder analisar. Outro dos aspectos também que eu queria trazer é que o Estado tem que ter a narrativa de que ele não deve ser o principal empregador. Eles fundamentam-se muito na situação do concurso público da educação, entrar na polícia, entrar no exército, o concurso público para a saúde. O Estado não deve ser o principal empregador. Economistas da antiguidade, David Ricardo, João Batista Sei, defendiam perspectivas econômicas do seu contexto e todas elas foram viradas para a sustentabilidade econômica do seu tempo. Adam Smith, que é considerado o pai da economia moderna, no seu livro Riqueza das Nações, trouxe esse dilema. O Estado deve trazer a posição para a economia aberta, a economia de mercado, a livre iniciativa econômica, estimular empreendedores. E aquilo que eu estou a dizer, eu, quanto empresário, não aceito investir no Revungo, porque não tem estrada. O que ele deve fazer quanto Estado é estimular um desenvolvimento sustentável lá no Revungo. Eu que estou aqui em Mbula, Tavares Vitor Mbula, sou técnico superior, vou me sentir atraído de lá e aqui mesmo em Luanda não estou a fazer nada. Vou lá trabalhar porque é vaga. Eu sei que tem energia elétrica, tem acesso, tem hospital, é isso que o Estado deve fazer, não concentrar-se em Luanda. Portanto, conota-se que, do ponto de vista real, as suas visões são fracassadas e não correspondem com uma Angola real. Muito bem. Mas, meu colega, até eu mesma que nasci em Luanda, não sinto efeito de nada. Sim. Muito bem, vamos ter que passar para outro tema. Vamos falar sobre polêmica sobre a compra de casas para os juízes, sobre o dossiê da compra de casas para os juízes conselheiros da Corte Constitucional, que envolve a presidente do Tribunal Constitucional, Laurinda Cardoso, a equipa do governo liderada pelo ministro de Estado, Adão de Almeida, e a ministra das Finanças, Vera Daves. De acordo com o portal de notícias Clube Cap, o dossiê da compra de casas dos juízes corre há 2 anos, mas os magistrados nunca chegaram a receber as moradias devido a alegadas vicissitudes verificadas nas responsáveis pelas finanças, Vera Daves, que tem a obrigação de efetuar o pagamento, e no chefe da Casa Civil, Adão de Almeida, a entidade do gabinete presidencial que acompanha o Poder Judicial. As casas que o Estado angolano vai ofertar aos 11 juízes do Tribunal Constitucional variam os preços de 400 milhões de kwanzas a 800 milhões de kwanzas. Começo mesmo com Teodoro Feca. Para que serve então esse tipo de ofertas do Estado angolano? Muito dinheiro. Muito dinheiro, muito dinheiro. Muito dinheiro, e aqui denota-se, quer dizer, a falta de vontade de resolver os problemas do povo. Numa altura como esta, em que estamos numa situação de aperto financeiro, quer dizer, vem a público informações como estas, e são verídicas. Não é? E o que é que acontece? É um grupo o Tribunal Constitucional tem 11 juízes, tanto 10, menos a presidente, que já tem uma casa protocolar. Os demais 10, esses 10 todos foram beneficiados com uma casa. E estas casas, pelo que consta da notícia, estão... Primeiro já houve moça, quer dizer, são também juízes mimosos. Estavam para ir todos para um condomínio e disseram, não, nós não podemos estar todos no mesmo sítio. Não. Foram fazendo exigência. Então o tribunal entendeu que tinha que espalhá-los os mais condomínios que existem. E surgiu aí o condomínio Curitemo e o Boa Vida. E ali surge, veja a falta de interesse da resolução dos problemas do cidadão. O condomínio Boa Vida, os apartamentos estão orçados em 800 milhões de kwanzas.
No condomínio Cuditemo, os apartamentos estão orçados em 400 milhões de kwanza. Uma casa para cada juiz. Esses juízes que em 2022, a quando das eleições, cada juiz recebeu cerca de 11 milhões de kwanzas como oferta, sei lá de quê. 100 milhões, obrigado, 100 milhões e um anel de diamante. Cada juiz já tem um anel de diamante. Mas para que servem esses tipos de ofertas? Não é para ver como é que o país vai, né? É para ver como é que o país vai. E veja, o cidadão atento começa a fazer a colação. Aqui a questão do impeachment que está em curso, e esse impeachment tem um caminho a ser feito, que poderá ter dois destinos, na visão do meu colega que é jurista, que pode ser para o Tribunal Constitucional ou para o Tribunal Supremo. Então é espécie de preparar a casa para que quando a bola chegar, você já está acomodado. Está a falar de um incentivo antecipado. Exato. Não precisamos ser ingênuos, né, nesta perspectiva. Mas com este dinheiro, estava-se a fazer também um estudo paralelo, que uma escola de 7 salas fica em 125 milhões. Quer dizer, 7 salas, cada sala se tiver 50 estudantes, imagina quantos meninos estariam enquadrados no sistema de ensino. Mas está-se a gastar 400 milhões para a casa de uma única pessoa, de um único que já tem casa. Eles não vivem na rua. Não vivem na rua de certeza absoluta. Não vivem no Capalanca, não vivem no Catinton, não vivem no Xabá. Eles já vivem bem. Portanto, o país tem que ser pensado, temos que ser mais sérios. E como é que um jovem se apercebe de notícias como essas e acham que o jovem vai continuar na paz do Senhor? Não é possível. Não é possível. Temos que repensar o país, e estas políticas, é o que eu tenho dito, muitas das vezes o inimigo, o adversário número 1 do Presidente da República não é a oposição, são os assessores do próprio Presidente da República. Os assessores, como é que deixam um processo desse andar numa fase desta, que o combustível subiu, o saco de açúcar está a 58 mil kwanzas? Meu colega estava aqui a fazer uma analogia do taxista, do mototaxista, do taxista, do lotador e do cobrador. Quer dizer, um IACE emprega 3 pessoas. Quantos IACEs tem a cidade de Luanda? Quantas motas temos em Luanda? E afinal há 400 milhões, 800 milhões para oferecer num punhado de angolanos, de 10 angolanos, que os dedos da mão são suficientes para contar, para realizar a vida. Esses juízes que já receberam Lexus, receberam anéis de ouros, receberam 100 milhões, vão receber agora essas casas, porque é uma exigência. E veja, a peça diz muito bem, que há aqui vontades e interesses a serem divisados, serem separados. Que, neste diferendo entre a Ministra das Finanças e a Presidente do Tribunal Constitucional, o Presidente teve que intervir para separar as partes e trazer paz, porque não havia entendimento. O país não pode andar apenas com a vontade do Presidente. Não. Os demais auxiliares também que tenham poder para fazerem marchar o país. Deste jeito, não vamos a lado nenhum. Muito bem. Marcelo Nakanda, olhando para a situação crítica que vivem os angolanos e esta oferta de 800 milhões de kwanzas para cada juiz que já tem casas, como já referimos aqui, eu pergunto, não acha que este dinheiro todo podia servir para um investimento no setor da saúde, tanto para a educação? Uma casa é sempre uma casa, não é? Uma oferta nunca deixa de ser negativa. O negativo é o objetivo. Não, no momento, a situação que Angola vive, os angolanos vivem. É o objetivo da oferta, sim, né? No momento do caos que vivemos, não deveria acontecer. E a Vera Davison dá-nos uma luz ainda, um alarme, né? Esta confusão. Como é que olha para o posicionamento dela? O posicionamento dela, obviamente, que não é para dar o valor. Ela acha que não se devia disponibilizar os valores para as casas. Não, doutora. Aqui, quer dizer, a questão da Vera Davison não é questão de dar ou não dar, é o protagonismo. O que ela quer é que seja o Ministério das Finanças
a indicar o condomínio e a escolher o preço, porque a Presidente do Tribunal Constitucional depois foi buscar o condomínio identificado pela Ministra das Finanças, está orçado em 800 milhões. E o condomínio identificado pela Presidente do Tribunal Constitucional está em 400 milhões. A Ministra das Finanças disse, ok, tudo bem, já que é assim, esses 400 milhões, quem vai negociar com o condomínio tem que ser o Ministério das Finanças e não o Tribunal Constitucional. Portanto, isso de dar ou não dar para ela não é questão. É questão apenas do protagonismo neste processo. Sim, o que é certo, né? O que é certo. Tem que ser o Ministério das Finanças a disponibilizar e não propriamente uma juíza a determinar que não, tem que ser ali, deve ser ali. E quando se fala também de corromper os juízes por causa do processo, né, de destituição do Presidente da República, é óbvio, né? Mas também devemos pensar. Nos anos anteriores, sem corrupção, sem darem nada aos juízes, os juízes, obviamente, que já temiam ser demitidos, retirados do poder, né? Epá, vamos tomar essa decisão. O presidente decidiu, tá bem, vamos aceitar o que o presidente... Os nossos juízes não só são deixados, não só são corrompidos para determinar uma decisão. Não basta só dar em casa o dinheiro, mas também são daqueles que o que o presidente falar, o que o presidente orientar, é o que eles vão seguir. Então, esta de dar em casas dinheiro para depois não cederem ou então não atenderem ao pedido da UNITA, né? Que são as assinaturas para a destituição do Presidente da República, também coincide, mas se calhar é uma pura coincidência. Não muito por esta via. Não muito por esta via. Agora, quanto à situação que vivemos, é uma brincadeira. É uma brincadeira por quê? Diz que não tem dinheiro, não há dinheiro para nada, não há dinheiro para... Não podemos baixar o produto da cesta básica porque assados e cozidos, não há dinheiro para combustível. O país não tem dinheiro para atender as populações, mas há dinheiro para dar àqueles que já têm. Que tem mais, até que os juízes têm casas, têm fazendas. É só observarmos, né? Os juízes que conhecemos têm fazendas, têm casas. Se não, até eu, se estiver aqui a falar, conheço um juiz que tem casas, não só condomínio, casas. Mais uma nesse valor que devia dar-se à população ou ajudar a preparar as estradas, para o melhor escoamento dos produtos agrícolas nas províncias, está-se a esbanjar o dinheiro porque querem permanecer no poder. É triste. Muito bem, Tavares Mbole, qual a finalidade desta oferta agora, uma vez que a UNITA vai dar entrada do processo de destituição? Entrará no mês de outubro, a Assembleia Nacional, se passar, irá também para os tribunais. Por que agora esta oferta? Bem, é só para nós vermos como é que anda o nosso país. É uma leitura. E muitas das vezes eu tenho dito, a questão aqui não é a função, a categoria de juízes, deputados, etc. Tem a ver com o sentido humanista. O juiz tem que compreender que, acima de tudo, ele é pessoa. E do ponto de vista constitucional, a nossa Constituição da República fala nos termos do artigo 174. Órgãos de justiça. O tribunal é um órgão, com a competência de administrar a justiça em nome do povo. Administrar a justiça em nome do povo. Este juiz que está ao serviço da pátria, está ao serviço da nação, no âmbito da separação de poderes, que John Locke fala muito bem, ou seja, o Presidente da República, os tribunais e a Assembleia, ela é um ente. Ela não é obrigada a estar ao reboque. Ou seja, poderíamos ter moralidade em termos pelo menos dos 10 ou dos 11 juízes. Um juiz a dizer que não, eu não colaboro com isso. Mas com uma pertinência à vontade humana, da satisfação das suas necessidades pessoais, está mais acima do interesse da coletividade. Onde eu tenho dito, onde temos falhado. O sentido humanista. O juiz olhar no sentido de que o meu amigo lá no paraíso, se aliás, não tem nada de comer. O meu amigo lá na Funda, o meu amigo lá no Xabá, como disse o Dr. Feca, não tem de comer. Por que eu receber mais isso enquanto que eu já estou esbanjado de dólar? É o sentido humano. Os dirigentes têm que aprender, acima de tudo, ser humanos. Ter empatia, sentir um pouco do que o outro sente. Só assim vamos conseguir fazer ou realizar Angola. Mas esse cenário não é novo.
em 2022, acredito eu que uma semana ou 2 semanas antes da realização das eleições gerais, nós acompanhamos um cenário quase idêntico, onde, portanto, saíram com uma visão de que tinha que se dar, o Dr. Feca disse muito bem, tem que se dar um dinheiro avultado aos juízes, um conjunto de bens, anéis de ouros. Isso é para quê? Para criar estímulos e deixar uma dívida moral aos mesmos. É comprometê-los, deixar uma dívida moral aos mesmos. Você já não é a mesma pessoa. Você já não é a mesma pessoa. E aqui vamos dizer que, do ponto de vista constitucional, tem prerrogativa? Tem. Porque o Presidente da República é o chefe do Estado, é o titular do Poder Executivo, é o comandante em chefe. E aqui ela também se compromete porque é um poder unipessoal. Tudo o que está a fazer é ela, e não o primeiro-ministro. Conforme acontece em Portugal, tem a figura do primeiro-ministro, né? O primeiro-ministro é que responde pelo governo. Nós, o nosso sistema é presidencialista. Ela absorve mesmo tudo. E aqui, portanto, por isso é que os constitucionalistas têm dito que a nossa Constituição é atípica. Tem um conjunto de vícios. E a oposição, ao nível das plenárias parlamentares, ao nível das plenárias, eles discutem sempre a revisão da Constituição nesse sentido. Há muitos vícios, o Presidente da República está obeso de vícios. O Dr. Feca disse muito bem, volto a repetir, os conselheiros não ajudam. Ou o Presidente fez por arrogância, porque quer fazer, ou tem péssimos conselheiros. Não é oportuno. Nesta fase, tudo indica que os juízes estão a receber essas benesses para estarem comprometidos na tomada de decisão do processo do impeachment. Quer para a via do Tribunal Constitucional, e a doutora disse, a cara colega disse aqui, isso é o que aparece. Isso é o que eles querem tornar público. Isso é o que aparece. Isso é o que o governo quer tornar público. Aquilo que fica nos corredores, que nós conhecemos. Lá, que dão assim nos corredores, nos becos, como é que fica? Isso que eles querem que o povo saiba. Agora imagina aquilo que se dá nos corredores, uma vez que estamos aqui a falar que não há seriedade entre a separação dos poderes, entre os deputados, entre os tribunais. Eu estou a falar aqui, os tribunais, os juízes são pessoas sérias. Eles administram a justiça em nome do povo. Justiça em nome do povo. E muitas das vezes, quando a lei entra em choque com a justiça prevalece. Justiça. Então, isso demonstra também a moralidade dos nossos juízes, e para isso uma nota negativa aos nossos juízes por esta tomada de decisão. Temos que ser mais humanistas. Uma nota negativa. Dr. Feca, vamos lá imaginar. É mais uma nota só negativa. Dr. Feca, vamos aqui a imaginar. Por exemplo, o processo da UNITA de destituição entra para a Assembleia e seja votado a favor, e depois passa para os tribunais. Uma nota negativa dos juízes pode causar uma instabilidade, uma vez que o processo seja votado a favor pelos deputados? Os juízes, segundo a lei, eles julgam de acordo com a sua consciência e a lei. Ok? E a moral, a questão da moral, da ética, é chamada em voga aqui. Porque é a nação que está em causa. Uma decisão errada tomada por um grupo de juízes de 11 pode comprometer a vida de 34 milhões de cidadãos angolanos. Portanto, estes processos, quando sobem a esta instância, no ponto de vista jurídico e legal, a esperança de toda a nação está virada para eles. E eles têm que decidir de acordo à lei e à sua consciência. Mas, infelizmente, não é o que acontece. Eles não decidem de acordo à lei e à sua consciência. Decidem de acordo à lei, à sua consciência e outras chamadas telefônicas na hora do julgamento do processo. É só vermos o caso dos ativistas, Tanais Neutro e outros, quer dizer, é um excesso na pena, na moldura penal em que lhes foi aplicado. Portanto, vamos fazer fé que naquele dia a sala em que eles estiverem seja bafejada do poder, da glória do alto, e que tomem de facto uma decisão para o bem do povo e não olhando para a barriga. Porque enquanto vermos o país com o estômago, o país não chega lá. Temos que pensar o país e não apenas ver o umbigo. O nosso umbigo, o meu, não da Marcelina, não do Dr. Tavares. Então queremos pensar só em nós. O problema é este também, né? Tem que pensar que o Celestino existe, o Tavares existe, a Marcelina existe. Então partilhar o mal pelas aldeias e não pensar apenas em mim. Quem pode responder, Tavares? Queria só acrescer aqui mais algum aspecto. É importante realçar que este processo de destituição, portanto, que os deputados da nação, os deputados da UNITA levam a cabo, é um processo bastante vigente e atualizado. Isso por quê?
Eles dizem que não, isso não tem substância, não tem razões de ser, não tem fundamentação. Mas se nós visitarmos com rigorosidade, fazer uma interpretação jurídica aplausível, nos termos do número 2 do artigo 129, que fala da instituição do Presidente da República, ela é clara que o Presidente da República pode ser destituído nos crimes a violação da Constituição, concretamente a violação do Estado Democrático e de Direito. Essa violação do Estado Democrático e de Direito, com a ligação muito recentemente do caso dos manifestantes ou dos ativistas que foram brutalmente agredidos, já é uma violação. Já é uma violação. O direito do contraditório. Eles falam a situação da Civicop, ataca a UNITA, mas não ouvimos nenhum dirigente da UNITA aí buscar o contraditório. É uma violação à lei. E também a linha C vai mais a fundo, a violação sistemática das instituições. A violação sistemática das instituições. Aí está a lei de imprensa, significa há um conjunto de elementos bastante. E que agora eles despertaram, disseram, não, eles afinal não são mesmo loucos. Eles não são loucos, não estão a fundamentar à toa. Tem razões de fundo. Então, é a preocupação desses conselhos de ministros, tentar fazer um arranjo aí no aumento do emprego, tentar fazer um arranjo aí nos tribunais, dar alguma coisa para tentar matar esse espírito. Mas, repito, o bom é que o nível de literacia da juventude, dos angolanos em particular, cresceu bastante. E agora, não é só a UNITA, não são os deputados que estão avante do processo, é a população, é o povo. Onde vimos que a sociedade civil solidarizou-se com o processo, é isso que estamos aqui a analisar na qualidade de comentadores e a dar pareceres a esta situação. Que se for isso, como é que fica? Se for isso, como é que fica? E nós já descobrimos que a situação é esta. Não é à toa. E não se justifica este momento. O governo, com situações de fundo, a situação da fome que está a preocupar os angolanos, você tirar um conjunto de dinheiros e benesses para acudir um juiz. Não se justifica. Não se fundamenta. Então, tudo isso volta em torno da destituição. Muito bem, já na reta final vou precisar de 1 minuto para cada um, mas dando assim um conselho, uma mensagem para então os angolanos, começando mesmo com o Tavares Mbuli, 1 minuto pelo menos, vamos terminar o programa. Bem, obrigado, volto a repetir o que eu já disse. É importante que os angolanos compreendam que só existe uma pátria, e esta pátria chama-se Angola. Independentemente das nossas cores partidárias que representamos, as nossas crenças religiosas, nós temos simplesmente Angola. E esta Angola só vai ser resolvida com o espírito patriótico e revolucionário de cada nós. É que quem estiver do outro lado, da oposição, quem estiver no outro partido que está a governar, compreender que o problema dos angolanos passa-se na necessidade da resolução dos problemas dos mesmos angolanos. E que Angola está a caminhar mal. Os governantes deste país não estão comprometidos com a resolução dos problemas dos mesmos angolanos. Então é importante que cada um de nós levante, desperte-se, independentemente da posição em que estiver, e que em conjunto resolvamos então os problemas de todos nós, com mãos dadas e fora do ego. Mas é pensar em Angola, não é pensar no MPLA, não é pensar na UNITA, é pensar Angola. E o problema da Angola passa-se na necessidade da resolução dos problemas dos angolanos, da fome, da miséria, dos problemas dos hospitais, das escolas e tantos outros. Então, acima de tudo, antes de sermos bons partidários, temos que ser bons patriotas. Muito bem. Marcela Ganda, 1 minuto. O meu minuto vai para toda, como é que chama? Toda a classe juvenil dos partidos políticos na oposição. Os partidos políticos na oposição têm uma tarefa difícil quanto à juventude. Portanto, os que já têm, né, os jovens que já têm dentro dos partidos políticos devem ser formados todos os dias, sempre, devem ensiná-los sempre como desenvolver a política, como fazer política, e os que estão na rua, eles devem mobilizar para colocá-los na política, porque nós temos muitos jovens despercebidos na rua, que não sabem sobre os seus direitos, que não têm conhecimento de que podem também ingressar-se a um partido político, futuramente se puderem também criar algum partido, né, ou partideco, sei lá, mas façam políticas, para melhor perceberem os vossos direitos e amanhã exigirem, né, na Assembleia Nacional, como deputados, exigirem verdadeiramente que se faça bem a política, né, que, sei lá, o país está mal. Então nós precisamos de jovens que façam políticas de verdade, que não se deixem corromper. É mais por aí. Muito bem, Teodoro Feca. Para terminar, primeiro a juventude angolana, que tenha fé em Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Apesar, no meio a dificuldades, que tenhamos fé, que o futuro é possível,
se arregaçarmos as mangas e cada um de nós, como angolanos, pôr o seu tijolo na construção de uma Angola melhor, poderemos ter um país risonho. E também aqui a todos os angolanos e as igrejas no geral, para mim a crise que afeta a sociedade angolana é um problema da crise das igrejas também. Que as igrejas, como luz do mundo e sal da terra, que preguem a palavra com verdade, não sejam também líderes religiosos que estão preocupados com o estômago. Tanto o problema que está na sociedade é culpa também da igreja. Amanhã é domingo, que os pastores preguem a palavra e os malfeitores que se convertam para Cristo. Muito bem. Pregação então de Teodoro Feca. Terminamos assim então a última edição do mês de setembro. Foram os meus convidados, o acadêmico Tavares Muller, o mestre em Políticas Públicas e Poder Local, Dr. Teodoro Feca, e a jornalista Marcelina Canda. Obrigado a si que está do outro lado pelo carinho da sua audiência. Nós somos a TV Raiar. Voltamos na próxima semana. Boa noite.